Fala galera, estamos aqui hoje no episódio especial, hoje com o Bispo Daniel. Vamos conversar um pouco a respeito do livro Padrão. Vamos ouvir um pouco dele aqui compartilhando referente a tudo aquilo que o Senhor revelou para ele através desse livro. Não sei se você já conhece, aqueles que conhecem, esse é o livro Padrão que ele escreveu para os jovens, para as pessoas que querem se relacionar, conhecer o padrão de Deus, como é que nós devemos nos tratar nesse quesito. É uma pergunta que muitos jovens perguntam referente a relacionamento, quando conhece alguém, quando está começando a gostar, paquerando alguma pessoa, qual a forma nós devemos agir, como nós cristãos entendemos que devemos nos posicionar referente a essa situação de relacionamento, que é algo que muitos jovens se deparam. Eu me deparei um dia, o Daniel se deparou também nessa situação um dia. E nós vamos hoje aqui compartilhar um pouco como nós devemos nos posicionar como jovens cristãos através desse livro Padrão. Se você não leu, eu indico você ler. É um livro muito bom, que nos ensina muito referente ao reino, ao padrão de Deus para os relacionamentos. Então, Dani, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Legal. Prazer estar aqui com vocês. Não sei se eu vou conseguir falar tudo aquilo que vocês querem ouvir, né? Porque os jovens, às vezes, eles têm uma expectativa de ouvir uma coisa e, às vezes, a gente traz uma outra coisa, né? Mas estamos aí para compartilhar aquilo que a gente tem observado ao longo desses anos, acompanhando jovens, né? Eu, como fui líder de jovens, pastor de jovens, pude observar muitas coisas acontecendo, coisas que deram certo, coisas que deram errado. Situações que a gente tem que se preocupar bastante, né? Nesse campo dos relacionamentos atuais. E se a gente puder abranger tudo aqui hoje, a gente vai falar, mas claro que vai ser difícil, mas eu creio que muita coisa será importante para você ouvir. Amém. Vamos lá então. Você quer começar compartilhando já um pouco sobre o livro, a revelação que o Senhor trouxe para você referente a esse livro? Bom, a gente liderava um grupo de jovens, né? E a gente percebia que a questão do relacionamento sempre era uma tensão que trazia muitos problemas para os jovens e às vezes até afastavam os jovens da igreja. Isso ocasionava diversos problemas e a gente fazia alguns seminários em relação a isso. No princípio ele se chamava Posso Namorar, o João ministrava isso aqui na igreja, falava de princípios a respeito de relacionamentos e com o tempo, né, eu fui assumindo os jovens. Eu conversei com o João sobre isso, falei, João, eu vou pegar a sua apostila e vou dar uma lida, vou dar uma adaptada. Aí eu fui escrevendo em cima e acabou virando esse livreto. Esse livreto ele tem sido usado por muitos jovens na igreja e eu vi que muitos aplicaram os princípios desse livro nos seus relacionamentos. Alguns, né, chegaram, por exemplo, a criar um acordo entre eles no início do namoro de dar, por exemplo, o primeiro beijo no altar, né? Então é algo que hoje é uma coisa muito fora do padrão do mundo, né? Verdade. Uma coisa como essa. E o livro nem propõe isso, né? As pessoas decidiram fazer isso por livre e espontânea vontade, avaliando o relacionamento e colocando isso diante do Senhor. Isso aconteceu. Claro que não aconteceu com todos. Muitos outros namoraram, noivaram e casaram, seguindo os padrões desse livro, que a gente vai falar um pouquinho deles hoje. Creio que a gente tem que falar um pouquinho sobre o problema, né? Porque o problema que eu estou dizendo não é os problemas que acontecem, mas o do porquê que esse livro foi escrito, né? Qual é a proposta do livro, digamos assim. E depois, os conselhos que esse livro traz para que as pessoas possam avaliar essa questão dos relacionamentos, como é que está o seu coração em relação às emoções, aos sentimentos, aos traumas, às experiências que você teve, as ambições que você possui nesse campo e daí você ter uma base mais forte, mais firme, né, para que você possa partir para um relacionamento com um objetivo, certamente um objetivo mais direto, né, para casar, né, e não para ficar passando o tempo com uma pessoa. Então, Verdade. como a Bíblia ela fala de aliança, a gente não pode brincar com isso. Eu não posso achar que o relacionamento é apenas algo que eu vou usar para obter prazer ou obter uma compensação emocional apenas, né? Ou fazer isso porque todos os outros fazem, então eu tenho que fazer também, né? Então eu vou fazer não nem porque eu quero, mas porque todo mundo faz. E aí eu vou estar atropelando esse princípio que a Bíblia traz, uma questão de relacionamento sério, né?
Uma frase que eu ouvi do João uma vez que eu acho muito interessante, de vez em quando eu uso isso, né? É que Deus, ele não é um Deus que fica com ninguém. Ele não é um Deus que se aventura com alguém. Deus é um Deus de aliança, é um Deus que casa. Deus casa. Tanto que a proposta do Evangelho, quando a gente olha para o Senhor Jesus, da aliança que nós temos com Ele, Ele é o noivo e nós, como igreja, somos a noiva. Verdade. E o grande objetivo do Novo Testamento é mostrar, ao fim, uma celebração de um casamento, do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja. Então, olha como Deus observa os relacionamentos, como Ele olha para essa questão de uma forma muito séria, de uma forma muito categórica no sentido de responsabilidades um com o outro, né? Então, isso foi um dos motivos pelos quais a gente avaliou, né, de escrever e de tratar dessas questões na igreja, né? Porque, de fato, a igreja e os jovens cristãos, eles estão no mundo, eles estão inseridos dentro de um contexto social, e esse contexto social, ele determina boa parte do seu comportamento. Verdade. É claro que a igreja, ela tem uma função que vai ser um contrapeso, né, desses comportamentos sociais, dessas ideologias e de tantas coisas que acontecem, mas todos são influenciados, inclusive nós somos influenciados constantemente por aquilo que a gente vive, que a gente ouve, o que a gente assiste, né, com quem a gente anda e etc. E isso, claro, vai trazer uma tensão entre aquilo que a Bíblia ensina e entre aquilo que o mundo vive. A realidade, né, decaída do pecado e o ideal proposto pela Escritura. Essa tensão é difícil. Então, alguns materiais como esse, eles surgem no sentido de tentar ajudar, né, a pessoa a enxergar algumas coisas que ela não enxergava. Então, existem propostas que o mundo apresenta que, a princípio, são muito inocentes, mas, na verdade, não são. E é sobre essas questões que a gente tenta abordar aqui de uma forma bíblica, mas também de uma forma nem tão bíblica assim, né, buscando alguns argumentos aí para a gente avaliar essa questão, né? Não, é legal a questão do livro. Até você abordou aqui dos casais que escolheram só o primeiro beijo no altar. Até eu conheço muitos aqui no ministério que optaram por isso, fazer isso. E quantas pessoas no nosso ministério nós conhecemos que seguiram o livro e tiveram um relacionamento abençoado por Deus, um relacionamento que você vê que tem sido abençoado, que o Senhor conduziu todas as coisas, pessoas que entenderam a revelação desse livro. E também conhecemos pessoas que não entenderam, que não quiseram optar e tiveram caminhos diferentes. Então a gente vê o poder que tá, poder não. A riqueza está nesses livros, tudo que tem aqui informação aqui que vocês trouxeram e abordaram para as pessoas. Mas trazendo para os jovens quando você trabalhava, qual era a dificuldade que você tinha com eles, quando você aplicar isso aqui com eles? Bom, uma primeira coisa que a gente tem que pôr em mente, né, é que Deus ele é um Deus de relacionamento, como a gente falou. E Deus, quando ele criou o homem, a gente encontra isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ele criou o homem com espírito, alma e corpo. Então o ser humano ele é trino. E quando a gente pensa em relacionamento, a gente tem que pensar nessas três dimensões, né? Essas três dimensões. Quando a gente olha para Deus, a gente vê um Deus trino também, né? A Trindade representa um Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e cada um, numa harmonia, eles têm um trabalhar com o ser humano de uma forma muito peculiar, né? Embora exista essa harmonia, né? Conosco é a mesma coisa, nós temos o nosso ser que ele está entrelaçado. Nós temos um corpo, nós temos uma alma que fala das nossas emoções, sentimentos, a nossa mente, nossa memória, nossa condição cognitiva, intelectual, e nós temos o espírito, né, que foi aquilo que veio, o sopro de Deus, né? Quando Deus formou o homem, ele soprou o fôlego de vida, o espírito no homem, que estava ali formado, né, do barro, como diz a Escritura em Gênesis, e naquele momento que o espírito toca aquela parte física, o homem, aquilo se torna uma alma vivente. Uma alma que tem decisões, que tem pensamentos, né, que tem escolhas. E nesse contexto da alma, do espírito e do corpo, as relações, elas acontecem. Então, qual o grande problema? E por que a gente identifica as falhas nos relacionamentos, especialmente dentro da igreja? Porque se nós somos essencialmente um espírito,
que tem uma alma, que funciona através dessa individualidade pela alma, onde as emoções são expressadas, onde o intelecto é desenvolvido, etc. Né? A personalidade, a sede da personalidade, o temperamento, está tudo na alma. E, por fim, se manifesta através de um corpo, eu tenho que começar tudo pelo Espírito. Então, o cristão, especialmente, que recebeu a vida de Deus, a Bíblia fala que nós somos vivificados por Deus. Então, essa vida, ela já existia na nossa alma e no nosso corpo, mas não no nosso espírito por conta da ausência do relacionamento com Deus. Então, quando nós somos vivificados, acontece no espírito. Eu passo a ser um ser espiritual a partir do momento que eu entendo o cristianismo e eu me entrego a Cristo. Esse é o ponto. Vou deixar de ter a minha alma, minhas emoções? Não, não vou deixar. As emoções vão estar lá presentes, né? Porém, quando eu sou um ser espiritual, o meu espírito deve passar a controlar a força das emoções, dos pensamentos e de tudo mais. E Verdade. também do meu corpo, que se manifesta através dos meus instintos e tudo mais, que isso está tudo na parte física, né? Então, se eu sou um ser espiritual, eu preciso começar a direcionar a minha vida pelo espírito. E como é que funciona o relacionamento? Da mesma forma, eu tenho que começar a me relacionar com as pessoas primeiro no espírito. Então, se você é um cristão, eu sou um cristão, e eu entendo o que é Deus na minha vida, você entende o que é esse Deus na sua vida também, nós podemos ter um relacionamento como amigos, como irmãos, de uma forma muito real e verdadeira. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que habita em nós. Esse Espírito que habita no nosso Espírito faz com que nós tenhamos essa ligação de família de Deus. Porque a Bíblia fala em Efésios que nós somos família de Deus. Somos irmãos, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Onde que isso acontece? No Espírito. Agora imagina um jovem que vai começar um relacionamento que ignora isso. Que ele não entende que tem que ser no Espírito. Ele pode se relacionar com qualquer pessoa, inclusive fora da igreja. Então, se o jovem cristão tem o Espírito Santo, ele vai se relacionar com alguém fora da igreja, essa ligação no Espírito já não ocorre de forma adequada. Mas vamos imaginar um outro quadro. Um jovem cristão, uma menina cristã, que se conhecem, começam a se gostar, só que não há uma valorização daquilo que o Espírito Santo direciona na sua vida. A gente vai falar hoje, né? Não vou entrar nesse ponto nesse momento, mas há conselhos de Deus para essa área, para que os relacionamentos eles se estabeleçam a partir do Espírito, né? E a partir do Espírito eu vou entender o que Deus quer e nós, a menina, né? No caso, né? O menino, a menina, vão se colocar debaixo desta obediência, dessa honra, dessa observação aos princípios da palavra. Então, quando isso acontece primeiramente no Espírito, muitos problemas já são evitados, ou pelo menos atenuados. Depois disso, aí eu tenho que considerar a questão da alma. Aí existe sim uma ligação de alma, né, onde os sentimentos são correspondidos, onde os laços afetivos eles são estabelecidos, mas sem ignorar a base do espírito. Então, primeiro no espírito, depois na alma e por fim no corpo. Aí o corpo, o que a gente fala? Que é, de fato, a celebração da aliança do casamento, onde, pela palavra, a gente vê que há a bênção de Deus para isso. E aí a ligação começa no espírito, avança para a alma, no sentido de um gostar do outro, de ver, né, e avaliar a questão da personalidade, né, desse encaixe, né, de gênios, né, que a gente tem e tal, e para ter a bênção de Deus, e aí ir para o casamento e ter, por fim, né, a ligação física. Então começa no espírito, vai para a alma e termina no corpo. O que a gente vê hoje? Uma inversão disso. Eu ia entrar nessa pergunta mesmo. Há uma inversão disso. Por quê? Porque os jovens hoje, eles estão ali na escola, de repente ele está lá, olha uma menina, olha um menino, gostou, e a alma já ligou com aquela pessoa, talvez nem teve uma amizade, não teve nada, ele já olhou, gostou do que viu. O olhar que gostou, o olhar, na verdade. né? Então, já houve uma atração apenas ali, né? Talvez mais física do que outra coisa. E aí a pessoa, então, ela começa a se aproximar e inicia o relacionamento, já no campo da alma. Ou seja, no espírito não teve nada, né? Mas vamos supor que esse casal, até que se deu bem e tal, fica junto ali, mas se não há uma base do espírito, invariavelmente, essa relação que começa na alma, ela rapidamente avança para a questão física.
né? E quando chega na questão física, a gente percebe que isso acontece antes dos padrões daquilo que Deus gostaria que acontecesse, e aí é onde os problemas começam a acontecer, né? Por quê? Porque existe algo que Deus construiu. Deus abençoou a aliança do casamento para que homem e mulher ficassem juntos. Deus criou o homem para ter relacionamento. O ser humano, ele nasceu para ter relacionamento. Quando Deus criou o homem, ele falou: não é bom que o homem esteja só. Então ele fez uma mulher, né? E a primeira relação, né, de dois seres humanos aconteceu justamente quando Deus coloca um homem e uma mulher, e os dois ali são abençoados por Deus para viverem juntos e para se multiplicar. Ou seja, para terem relação sexual e viverem uma vida a dois, né? Esse padrão tem sido quebrado frequentemente. É algo que é totalmente ignorado, e alguém que fala sobre isso hoje se vê como uma pessoa antiquada, né? Ultrapassada, antiga, etc. e tal. Então, é uma questão que a gente tem que avaliar bem, né? Então, quando a gente identifica os problemas nas relações hoje, inclusive dentro da igreja, é porque há uma falta de cuidado com esse princípio e com essas verdades, né? Porque a gente sabe que existem diferentes expectativas, especialmente no relacionamento de namoro, de jovens, porque, primeiro, eles são imaturos emocionalmente. A maioria dos jovens, inclusive adultos, são imaturos emocionalmente, porque tiveram muitos problemas nessa área e tal. Então, essa imaturidade vai fazer com que os anseios de ambos, que não são os mesmos, né, na sua maioria, entrem em choque. Por que eu digo que não são os mesmos? Porque um gosta do outro. Querem estar juntos? Sim. Ok. Concordou. Um gosta do outro? Tudo bem, pode ser que seja. Concordou. Mas qual é a expectativa do menino ou da menina? É isso aí que pega. Por quê? Porque o homem e a mulher são diferentes, né? O homem, ele tem uma expectativa, suas necessidades. A mulher normalmente tem outra. O homem é muito mais racional, né? Verdade. Muito mais voltado a satisfazer seus instintos. As mulheres são muito mais sentimentais, mais amorosas, né? O relacionamento para elas tem uma outra visão, é muito mais cuidadoso. As mulheres têm essa característica, né? O homem não. Então, imagina um jovem, um menino, uma menina, um jovem com uma jovem também, que inicia um relacionamento, e o jovem, por exemplo, ele vai ter os seus impulsos sexuais. E de repente a menina entrou num relacionamento não para isso, ela entrou porque ela quer alguém que dê atenção, que a elogie, que cuide dela e tudo mais, né? Ela quer andar com alguém de mão dadas na praça, né? Aos sábados. Quer tomar um sorvete no shopping. Tomar um sorvetinho no shopping, ir ao cinema e estar junto e tal. E o rapaz está com a mentalidade numa outra coisa. Então, a princípio, eu vejo isso porque eu já vivi esse padrão, né? Eu pessoalmente, de entrar em relacionamento pensando já na questão sexual. E você faz tudo que a menina quer, fala tudo que ela quer ouvir, por quê? Porque você quer o seu objetivo. E aí, muitas vezes, você alcança o seu objetivo, você já alcançou aquilo, você já não quer mais. E, claro, isso vai gerando desgastes emocionais, né? Especialmente para as pessoas que têm uma expectativa mais séria do relacionamento, né? Por quê? Porque a gente percebe um egoísmo de ambas as partes. Por outro lado, a pessoa que tem carência emocional, às vezes uma menina tem uma carência emocional também, ela tenta projetar no relacionamento aquela carência que ela tem, no sentido de falar assim, olha, alguém está cuidando de mim, alguém gosta de mim. Às vezes uma pessoa ela é marcada pela rejeição e ela tenta compensar essa rejeição através de relacionamentos. Então, ela pode buscar nessa pessoa meio que uma peça que falta no quebra-cabeça do seu coração. E é que a pessoa talvez não seja. Ela está forçando a peça naquele lugar, mas a peça não é dali, né? Mas ela faz isso e ela, inclusive, negligencia valores e princípios, etc., para que aquela satisfação, aquela aspiração que ela tem se cumpra de alguma maneira, né? Que ela atinja aquilo de alguma forma. Então, essas feridas emocionais, elas trazem muitos prejuízos, né, na formação da identidade dessas pessoas ao longo das suas vidas. Então, pensando hoje em adolescentes, né, quantos adolescentes estão em relacionamentos se expondo emocionalmente a grandes feridas que vão andar com ela ao longo da sua vida? Essas feridas são traumas, né, são experiências negativas. Pode ser que alguma seja positiva, enfim, mas no geral, a construção, e eu queria falar disso mais para frente ainda hoje,
em termos de argumento, elas não são tão positivas quanto se pensa. Né? E aí não é uma questão bíblica, é uma questão que é só observar de uma forma muito cautelosa e a gente vai ver que essas experiências que muitos, inclusive psicólogos e pessoas que estudam comportamento humano falam, não, tem que ter essas experiências, que isso vai fazer com que você cresça, que você desenvolva, que você amadureça, são lindas as experiências, tá? Só que você expõe, às vezes, pessoas muito novas a esse tipo de coisa. Ó, vou abrir só um parênteses aqui. Hoje é dito, por exemplo, que há uma discussão que eles querem abrir, por exemplo, para crianças a decisão de mudança de sexo. Olha só que coisa terrível que é isso, que eu vejo. Por que que é terrível? Porque você está dando para uma criança que não tem maturidade, não sabe o que é ainda, não teve uma formação de identidade, não teve quase nada em termos de formação de vida, a tomar uma decisão que vai determinar algo para o resto da sua vida. Isso mesmo. Como é que vai ser quando ela, sei lá, chegar o momento que ela se arrepender daquilo e falar, bom, não era isso que eu queria. Eu mesmo, vou dizer para você, quantas coisas que na minha vida eu achava que era só aquilo e depois de um tempo não era só aquilo. Pensava que era amarelo, depois de um tempo eu vi que era azul e por aí vai. Mas de fato é assim mesmo. Não é verdade? Então a gente precisa de ter uma formação, a gente precisa trabalhar na questão da identidade, a gente precisa ter uma maturação emocional, sentimental, a gente precisa entender alguns valores e princípios, fundamentos de vida, para não apenas usar isso como aventuras, né, como histórias para se contar, porque isso, de certa maneira, vai banalizando o princípio básico do relacionamento. E se o princípio básico do relacionamento está em Deus, ele fala de aliança, como é que eu posso banalizar os relacionamentos e tirar essa característica primordial de aliança nos relacionamentos, fazendo com que a aliança se transforme em aventuras, né? Ou satisfação das minhas expectativas emocionais, sexuais, sei lá, mais o que, né? Então, esse é um dos pontos que a gente procura abrir nesse livreto como um ponto de partida na argumentação a respeito de relacionamentos entre jovens. Não, você falou alguns pontos aqui que é muito importante de tratar. De fato, realmente, os meninos, né, os homens jovens, quando eles entram no relacionamento, eles já entram com essa expectativa da consumação mesmo dos fatos, né? Na maioria das vezes. E a menina vem com essa questão do... Companheirismo. Isso, tem um companheirismo. E tá perto, andar junto, ter alguém que cuida dela. E no livro, você fala no livro que a importância de ter um acompanhamento, tanto dos pais, a cobertura espiritual, alguém maduro para ajudar a entender, a discernir todas as contas, todos os pontos. Isso você entende que é até para ajudar na questão da maturidade deles, sentimental, porque, igual você falou, às vezes a pessoa vem com... Às vezes eu já vi casos de meninas que vêm que não tem pai. Então ela põe no relacionamento o homem cobrindo a paternidade dela, o cara que traz segurança, A que cuida ausência dela. do pai faz com que ela busque uma figura masculina. Então o líder nessa hora aqui, uma autoridade que, na vida dela espiritual, ajudaria ela a entender, para tirar esse olhar dela que não, ele vai ser meu pai agora, ele é que cuida de mim, ele que me ama, que chama de princesa. Eu vejo assim, tudo aquilo que nós não temos, nós temos que buscar em alguém. De maneira certa ou errada, isso acaba acontecendo na nossa vida. Então, pense o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa não tem maturidade, um jovem, né? Sei lá, quantos anos você está assistindo aí você tem, mas se você é jovem, você não é totalmente maduro ainda, né? Quando você sentar com alguém com paciência, com cuidado no ouvir, com alguém bem mais velho que você começa a ouvir essa pessoa, você vai perceber que você não sabe muita coisa. É verdade. Não é verdade? É que a gente, quando é jovem, a gente é muito... Acho que sabe tudo. Muito altivo, né? A gente acha que sabe tudo e tal. Mas quando a gente para ouvir alguém com atenção, você percebe que aquela pessoa carrega um pouco mais de história que você. Então, se eu não tenho maturidade, por exemplo, como é que eu vou atingir essa maturidade? Eu posso ter N experiências e acumular essas experiências para eu amadurecer, ou eu posso ouvir alguém maduro e falar, bom, essa pessoa já tem maturidade, então essa pessoa pode me ajudar nesse contexto. Então eu vou ouvi-la, né? Vou ouvir o que ela tem a dizer e vou tentar seguir os conselhos que ela tem para me dar. Evidentemente, né, pessoas maduras na igreja podem ajudar nesse contexto de conselhos, de direção e tal, para segurar um pouco o ímpeto da juventude. Porque pense o seguinte, se você é adolescente, eu tenho um filho de 13 anos, ele está na puberdade. A puberdade é uma idade que
a pessoa está sendo bombardeada por hormônios. E os hormônios mudam uma pessoa. Não tem como falar que não, porque a função dele é transformar a criança em adulto, né? O hormônio vai fazendo isso de uma forma gradativa. E as crianças que entram na puberdade estão sendo bombardeadas por hormônios. Isso vai ao longo de toda a juventude. Então aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que está ali, né, com aqueles hormônios ali fervilhando, né, nas suas veias, é claro que ele vai ter impulsos malucos muitas vezes, sentimentos. Né? Eu, por exemplo, na minha puberdade, eu fui apaixonado por umas 497 meninas. Né? Cada dia por uma. Cada dia por uma, né? Então, Olhava. você percebe que é uma coisa assim que às vezes é incontrolável, né? Você passa por isso, você sabe o que é. Eu já passei, você já passou. E muitos que estão assistindo já passaram ou estão passando agora. Como é que eu vou lidar com isso? É melhor eu ouvir alguém que já passou. Cara, tenho essa dificuldade. Como é que você lidou com isso? Ó, eu lidei errado, eu errei nesse ponto. Porque até o erro dele pode me ajudar a acertar. Já né? evita. Já evita. Claro que quando você fala com alguém que é mais experiente na igreja, essa pessoa vai ter a base se pautando na escritura, naquilo que a igreja ensina. Isso evidentemente vai ajudar bastante. Né? Então a gente tem que aprender a ouvir esses conselhos. Né? Agora, por outro lado, eu percebi ao longo desse tempo todo que existem algumas argumentações que a gente precisa fazer não apenas com Bíblia, mas com um contexto de avaliação mais abrangente, de forma mais até social, uma investigação a respeito de resultados de como esses comportamentos precipitados, né, ou não muito equilibrados podem gerar. E eu fiz algumas perguntas, alguns questionamentos que eu gostaria de ler. Inclusive, esses questionamentos estão no livro. Né, que é importante que você responda, e se você souber, claro, mas algumas você não vai saber, eu vou trazer a resposta aqui. Alguns questionamentos. Mas olha só, eu anotei para eu não esquecer de nenhuma. Mas olha, você já se perguntou quantas jovens e adolescentes têm sido abusadas, estupradas por namorados que pensam que elas são obrigadas a transar com eles? Hoje o estupro é um assunto que está sendo debatido, né? Tem até o caso aí de um técnico atualmente aí que há 20 e tantos anos atrás parece que se envolveu, ninguém sabe se envolveu, se não envolveu, ele fala que não, mas enfim, gerou uma polêmica danada por causa de uma questão como essa. Mas, embora isso está sendo muito colocado na mídia e tudo mais, isso aqui é uma coisa que acontece frequentemente. Isso mesmo, verdade. Dentro de relacionamentos. E como pastor, eu já ouvi de meninas falando a respeito disso. Olha, comecei a namorar com uma pessoa e tal, chegou um momento que ele não se controlou e ele me violentou. Ela cedeu, entendeu? Então, isso acontece, evidentemente, uma situação como essa cria um trauma emocional para uma pessoa, uma menina. Vamos pegar uma adolescente que de repente ela tem aquele sonho, né, de ter a primeira noite com o marido, ou seja, com quem for, né? Ela está lá pensando aquilo, de repente acontece de uma forma truculenta, violenta com ela. Né? O menino simplesmente acha que ela é obrigada a fazer aquilo com ele, e aí gera uma série de questões e tudo mais, que muitas vezes, né, não são comentadas com ninguém. Muitas jovens são estupradas e violentadas dentro de relacionamentos de namoro, só que ela não fala para ninguém por vergonha. Né? Se ela falar para a mãe, por exemplo, a mãe vai falar um monte para ela, vai brigar com ela e tal, então ela prefere não falar, ela guarda aquilo com ela. Né? Mas por que o menino faz isso? Porque ele acha que aquilo é o padrão, aquilo é normal, a menina tem que fazer porque é assim, né? E não é assim. A gente tem que ter respeito, evidentemente, né? Mas não para por aí. Tem uma outra pergunta também que é importante. Quantas doenças sexualmente transmissíveis, né, são transmitidas quando é feito por jovens sem cuidado, sem a menor preocupação, né? Ele quer só satisfazer o desejo dele, então naquele momento de loucura, às vezes até fora de si, né? Sob o uso de álcool ou de um entorpecente qualquer, uma droga tal, a pessoa acaba fazendo isso daí, aí acaba pegando uma doença, né? E muitas vezes transmitindo para outras pessoas. Eu, meus 48 anos, eu acho que é 48. Esqueceu a própria idade? Acho que é por aí, por aí. Chega uma hora que a gente esquece, né? Tem tanto tempo já. Mas eu vivi na minha adolescência a década de 80. A década de 80 foi quando surgiu a AIDS no mundo. Né? Hoje a AIDS não é tão falada, porque existe já o coquetel que controla, mas assim, muita gente morria por causa foi uma epidemia, né? Não foi uma pandemia, mas foi uma epidemia que matou muita gente. E
A AIDS ela se difundiu, espalhou pelo mundo por causa de sexo fora de casamento, né? É o tempo do rock and roll. Especialmente entre o público homossexual, né? Muitos morreram por causa disso e tal. Fred Mercury morreu de AIDS, né? Então a gente vê que é uma coisa que Quantos famosos atingiu, morreram, na muitos verdade? famosos morreram, Cazuza, etc. E tal. É. Então a gente percebe que isso aconteceu pelo fato de que o sexo era livre e esse cuidado com a aliança não existia. Então, quantas pessoas morreram, pegaram doenças por causa desse tipo de mentalidade? Então, uma coisa para se pensar. Outra coisa, quantas meninas são obrigadas a entrar na fase adulta da vida por causa de uma gravidez inesperada? Sabe? A menina tem todo um planejamento na sua vida, uma expectativa de estudar, de ter uma carreira, né? de ter os tempos certos e tudo mais, mas por causa dessa mentalidade, por causa de um relacionamento que não é bem fundamentado em princípios, em respeito e tal, acontece ali a relação sexual de forma prematura e vem com essa prematuridade uma gravidez de dois jovens que nem estão preparados para viverem juntos, né? Em muitos casos eu vi que agora que engravidou, vai ter um filho, vai ter que morar junto, vai ter que casar. E dá errado. Por quê? Porque os dois não têm compatibilidade. Foi algo forçado. Fica forçado, aí fica aquela vida, sabe, dura. Aí perde-se carreira, perde-se projeto de vida e um monte de coisa por causa dessa questão de sexo fora do casamento, né? Então, olha quanto isso eu não estou falando de Bíblia até aqui, só estou falando de uma avaliação, né? Por outro lado, o mercado, o meio, né, da mídia e tudo mais, o que eles querem? Que todo mundo tenha filho. Quanto mais gente, mais comércio e tudo mais. Só que não é a visão de Deus para isso. Deus quer aliança, ele quer respeito, ele quer amor, né? Então, quando isso acontece, você não tem. Sempre vai faltar uma perninha ali dentro desse tripé que é importante, né? Uma outra coisa. Quantas crianças são assassinadas por meio de abortos? Porque acontece a gravidez, a pessoa está namorando, ela não quer a criança, ela não está preparada para ter um filho, não está nos teus planos ter um filho, né, uma criança naquele momento, então a solução é simples. Vamos fazer um aborto, né? Muitos países estão hoje aprovando o aborto, né, e trata-se a vida humana de uma forma muito banal. Então a pessoa está grávida, ela não quer, ela mata. E a mesma pessoa que mata o seu filho, né, no seu ventre, vai participar de passeatas protegendo lá animais silvestres que não... Entendeu? Então, eu vi esses dias um quadro, né, bastante interessante. As pessoas falando, não, tem que proteger, eu assino e tal. Aí quando você fala assim, então vamos assinar aqui contra assassinato de crianças, contra o aborto. Não, isso eu não assino. Porque a mentalidade já está corrompida. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, que milhares ou milhões de crianças são assassinadas por ano por meio dos abortos, né? E tem aquelas que dão também, né? Tem aquelas que dão os filhos. Jogam no mato. É isso mesmo. Semana passada eu vi no jornal, uma pessoa teve um bebê, enrolou num saco de lixo e colocou lá na sarjeta, lá no meio do mato, né? E alguém passou e pegou aquela criança, enfim. Então, olha só, de onde vem isso? Porque se tem um casal que tem respeito, que tem base, que tá junto e tal, vai cuidar daquela criança, porque a criança é fruto do amor dos dois, não de uma aventura. Isso mesmo, foi algo preparado, projetado. Preparado, entendeu? Então é complicado. Agora, muitas crianças dessas nascem. Elas nascem porque a mãe não tem coragem, ou o pai não tem coragem de praticar um aborto, então acaba nascendo, só que aquela criança nasce, ela é criada pela avó, pelo tio, pela tia, muitas vezes são expostas a abusos. Por quê? Porque os pais não estão presentes, porque às vezes os pais nem moram juntos, né? Por causa da incompatibilidade, da falta de preparo para assumirem um casamento ou uma relação, né, mais séria. E essas crianças são literalmente abandonadas, né, pelos seus pais. Eu vejo que existem muitas meninas que tiveram filhos e que deixam para a avó criar, né, para sua mãe, no caso, criar o seu filho, e porque ela quer se divertir. Tem algum problema dela se divertir? Não, não tem. O problema foi que ela deveria ter pensado nisso antes, né? E se pensasse, não teria esse tipo de comportamento e que evitaria uma criança que estaria sendo abandonada ou mesmo rejeitada, né, pela sua mãe ou pelo seu pai. Agora, outros questionamentos. Quantos casamentos, eu estou falando de casamento mesmo, são
desfeitos, são destruídos por conta de padrões baseados nisso que nós estamos falando aqui. Porque, o que eu quero dizer? Às vezes o jovem, ele cresce nessa coisa de aventura, relacionamento atrás de relacionamento sexual, e egoísmo, ele quer só pra ele e tal. Aí ele chega a um ponto que ele se apaixona demais por uma pessoa, ele tá na idade certa, e ele não consegue deixar de gostar daquela pessoa, então ele casa com aquela pessoa. Só que ele carrega para dentro desse casamento um padrão de egoísmo, ou seja, tudo aquilo que ele viveu no mundo como solteiro, ele vai tentar trazer para o seu casamento. Por isso que as expectativas de marido e esposa, que são diferentes, se não forem alinhadas por meio de um entendimento, de um padrão correto, de princípios, né, eles vão se chocar. Aí o casamento acaba não dando certo por causa disso. Muitas vezes até pelo fato de que o marido, ou a esposa, né, hoje é homem ou mulher que tem esse tipo de comportamento, fala assim, não, eu tive minha liberdade sexual ao longo da minha vida toda e eu quero continuar tendo. Então ela acaba entrando em casos extraconjugais e aí acaba gerando, né, traições, e aí você acaba terminando, né, com um relacionamento por causa de um outro sentimento que apareceu por conta de uma relação extraconjugal. Isso, claro, isso gera rejeição, pessoas que são traídas, que brigam, separações, né, que estão baseadas em disputas, ódio, mágoa, ressentimento, tal. Tudo isso acontece por causa dessa mentalidade. Porque se ambos vão para o casamento com a mentalidade, eu vou casar com essa pessoa, tenho uma aliança com ela, por quê? Porque eu entendi isso, que isso é espiritual até, eu não vou trair essa pessoa. Eu não tenho por que arrumar alguém, né, para eu me aventurar fora, por quê? Porque eu não tive isso, né? Então, ou se eu tive, eu tenho chance, né, no caso de se converter e se arrepender dos pecados, de mudar a visão e falar assim, não, hoje eu vivo de uma outra maneira, né? E a aliança que eu tenho espiritual me leva a isso. Eu tenho para mim um padrão, né? Eu, quando eu estou no lugar e de repente eu percebo alguma coisa que me leva a pensar, a sentir, ou qualquer coisa que possa destruir meu casamento, eu saio fora. A Bíblia fala isso, né? Foge da aparência do mal. Então tem coisa que você vê e fala, mano, não é para mim. Né? Certamente no meio profissional, muita gente enfrenta isso, como eu enfrentei. Pessoas que chegaram, você percebe que tem aquela intenção, eu saí fora. Por quê? Eu saí fora porque eu tenho algo muito mais importante que eu tenho que guardar. Eu tenho que zelar por algo muito mais valioso. Eu não vou expor isso ou colocar em risco isso por qualquer tipo de aventura. Né? Agora, isso é um mérito meu? Não, não é mérito meu. Isso é um mérito da Escritura e do padrão que Deus estabeleceu, que eu simplesmente aceitei. E eu entendo que isso é o melhor para minha vida. Então, se é melhor para mim, não tem mérito nenhum da minha parte. Tem, na verdade, um pouco de inteligência, né? E obediência, né? E obediência. Agora, muitos casamentos são desfeitos por causa disso. São divórcios e brigas e tal, por causa desse tipo de padrão de a pessoa tentar viver coisas de solteiro dentro do casamento, mas o solteiro da maneira errada, né? Agora tem outras coisas também que a gente levantou como dados, né? Eu fui pesquisar e algumas pesquisas mostraram, né, que, por exemplo, de cada 10 crianças que se tornaram trombadinhas de rua, viciadas, estão abandonadas por aí, 90% ou 9 delas são fruto de relações de pais que não são casados. Né? São filhos bastardos, no caso. Né? Então, os pais não eram casados, aconteceu a criança ficou largada no mundo, acaba virando menino de rua, menina de rua, virando trombadinha, acabam frequentando a FEBEM, Fundação Casa e outras, né, dessas questões aí por conta desse tipo de padrão de relacionamento dos pais que não foi correto, né, não teve base e gerou esse tipo de coisa. Então, existem vários problemas sociais que estão ligados a essa visão, né, muito distorcida a respeito de relacionamentos. Então, essa é a razão pela qual a gente tem que se preocupar muito com isso. Mas esses argumentos, veja, eu não falei nada de Bíblia aqui. Eu falei basicamente para vamos avaliar o que isso gera. Né? E gera muitos problemas, inclusive problemas sociais. Né? Para não dizer dificuldades emocionais, sentimentais, afetivas, traumas e etc., por conta de padrão errado, né? na relação entre homem e mulher. Aventuras, né? Você queria se aventurar. Até você entrou nos pontos aqui referente a quando tem um relacionamento e você acaba tendo um filho, uma criança, né?
E os pais não se casam, eles vivem cada um sua vida. Normalmente o homem, por não ter a criança, não carregar não ter o ventre para carregar, ele vive sua vida tranquilamente, continua sua vida. Normalmente sempre ele abandona. E a menina, ela tem que cuidar da criança ali. Ele fica e corre, muitas das vezes, como o Daniel falou aqui, de deixar para os pais cuidarem. E a mãe em si não cuida. Deixa o filho com os avós. E o que a gente traz aqui é as consequências disso aí. Como o Daniel trouxe aqui, os fatos aqui de 90% das crianças que entram no crime, estão na rua, são crianças fruto do quê? De relacionamentos que não foram um casamento, fora de aliança. Então é isso que a gente tá querendo abordar aqui, mostrar o quê? O que vai acontecer lá na frente. As consequências de um relacionamento fora do padrão de Deus. Então, começou errado, o final vai ser errado também. Então, você vê que o que eu estou dizendo aqui não é que só isso que gera esse problema, mas se você pegar, por exemplo, uma criança que foi criada dentro de um lar onde pai e mãe, onde os pais se preocupam com os filhos, transferem valores, educação para os filhos, a percentual de crianças que acabam entrando nesse tipo de problema, nesse tipo de vida, é muito pequeno. Né? A relação ela é muito discrepante. Então, a gente percebe que realmente esse tipo de problema social dessas crianças abandonadas que estão por aí são fruto desse tipo de comportamento, de padrão, que está errado. Né? Aos olhos da Bíblia, está errado. Né? As pessoas não vão dizer, não, mas não é assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tá bom, não tem, mas quando você põe uma outra vida no mundo, todo mundo tem a ver com aquela vida. Porque se torna um problema de todos, às vezes. Né? Muitas vezes, aquela vida que não foi criada, não foi educada, vai crescer num contexto complicado, vai se transformar numa pessoa também carregada de traumas, de raiva, de ressentimento, de ódio, pode estar num crime e pode estar um dia assaltando você, ou a mim, ou você. É verdade. Não, porque a gente às vezes quer julgar muito, né, essas pessoas que estão no meio dessa vida, mas a gente não sabe o contexto que a levou a estar ali. Não estou justificando, evidentemente, tá? Mas há um contexto que facilitou a pessoa estar naquele mundo, naquela vida. Né? E muitas vezes a gente for observar vários fatores, que não é um só também, não é só esse, mas muitas vezes o fator primordial, o mais importante, que gerou vários desequilíbrios na vida de uma pessoa, está ligado à ausência de um padrão de pai e mãe de forma correta dentro de casa. Isso mesmo, pai e mãe é muito importante dentro da criação do filho, da criança, para colocar limites, né? Educação, limites, valores, princípios. Isso né? mesmo. Tem coisas que eu ouvi do meu pai que eu não vou esquecer nunca. Que eu ouvi da minha mãe que eu não vou esquecer nunca. Eu nem aprendi na igreja, eu aprendi em casa. Verdade. E certamente todos nós aqui carregamos valores, né, e princípios que foram lá. Dentro às vezes na mesa de casa. Isso mesmo. Às vezes foi através de uma bronca, de um puxão de orelha. né? No meu caso foi vara, paulada, cintada, tamancada, Era chinelo, era havaiana. Mas, tô muita brincando, havaiana. né? Mas eu penso assim, eu apanhei da minha mãe, né? Meu pai também. Meu pai apanhei uma vez, mas da minha mãe apanhei umas 953, mais ou menos, assim, se eu não estou enganado, né? Mas eu fico pensando, se minha mãe não tivesse me batido, que era a forma dela, né? É discutível a maneira? É discutível. Talvez você não faça isso, pro bem e respeito, né? Eu também procuro não fazer, evidentemente, né? Mas no meu contexto e da maneira como ela tinha de lidar com a situação, foi como ela me controlou. O que eu viraria se não fosse minha mãe? Meu pai? É isso mesmo. Porque eu fui criado num lugar bem complicado, né? E largado na rua. Então, se eu não tivesse esses valores, em alguns momentos eu teria certamente feito coisas que eu não deveria ter feito, né? E poderia mudar o destino da minha vida. Mas graças a Deus, contudo, mesmo sem estar na igreja, que eu passei minha infância toda, minha juventude, longe da igreja, entre aspas, eu fui um bom cidadão, digamos assim, né? Me transformei numa pessoa que trabalhou, que buscou uma profissão, né? Que, enfim, honrava minimamente com as coisas, né? Que não é nada de mérito, né? Não é mais que a nossa obrigação, mas eu acabava fazendo, né? Mas isso foi construído dentro de um lar com uma certa estrutura, pai, mãe, ensinando os valores e tudo mais, né? Imagino eu sem pai, sem mãe, sem nada, né? O que eu me transformaria? É o que acontece com a juventude de hoje, né? Quando você não tem um pai e a mãe para colocar os limites, fica sem limite total. Às vezes, o problema que a gente enfrenta hoje está muito ligado não à ausência física de um pai ou de uma mãe, mas é da ausência moral do pai e da mãe. A ausência da responsabilidade de pai e mãe de sentar e de investir Postura, tempo, né? De mostrar para o filho
aquilo que de repente ele mesmo viveu. Porque muitos pais viveram um padrão correto, mas eles não têm a responsabilidade e o entendimento que eles precisam transmitir isso para o seu filho. Se funcionou com ele, foi bom para ele, transmita os valores, né? E isso envolve tempo, envolve trabalho, só que está todo mundo tão alucinado, né? Em torno de dinheiro, de carreira, e outras coisas, que a pessoa acaba esquecendo, né? Que tem ali uma criança que está precisando, né? De ensinamento, de amor, de abraço, de carinho. Às vezes, né? No caso que a gente está tratando também aqui na questão bíblica, né, de oração, de orar, de abençoar, de profetizar sobre a vida do filho. Então, isso muitas vezes falta, né? E o resultado ele não é bom, né? É verdade. Quais os valores bíblicos que você dá a esse assunto? Bom, a gente falou de alguns contextos assim mais de uma avaliação, né? Mais social, digamos assim, dessas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente observa. Mas a Bíblia ela trata dessa questão também, né? A Bíblia ela não trata diretamente de namoro, né? Não tem um assunto ali na Bíblia que fala de namoro, né? A Bíblia não fala sobre namoro, né? Até porque a Bíblia, claro, ela está escrita Casava. num outro contexto social, né? Foram vários contextos sociais ao longo de milhares de anos aí, tal, que tudo isso foi escrito, né? Mas ela trabalha com princípios. A Bíblia trabalha com princípios, a gente tem que observar isso. Eu anotei alguns textos aqui para a gente pensar aqui e pontuar alguns princípios que são fundamentais na questão dessa relação, especialmente pensando em namoro, noivado e tal. Claro que casamento também se enquadra a isso. Mas eu queria ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 em diante, até o início do verso 6, ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não como a paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém defraude a seu irmão e nem dele se aproveite. Esse texto aqui é muito importante e ele tem alguns pontos aqui que eu queria ressaltar. Primeiro, a vontade de Deus. Quando eu penso em relacionamento, eu tenho que pensar assim: eu estou entrando ou desejando um relacionamento por minha própria vontade, ou eu quero que a minha vontade esteja debaixo da vontade de Deus? Esse é um ponto. Inclusive o outro livro, né? Esse livro aqui, a gente falou sobre isso, né? Sua vontade, né? Sua vontade. E sua vontade, nesse livro aqui, né? Você pode ler também, ele vai tratar dessas questões, dessa tensão da nossa vontade, né? Porque sua vontade é ambíguo, né? Pode ser a sua vontade ou a sua vontade, a vontade de Deus. Então, de quem que é a vontade? Se a nossa vontade for muito grande nesse contexto, a gente tem que pensar bem. Então, se for a vontade de Deus e eu estiver disposto a obedecer essa vontade, muitas vezes ele vai falar: não quero você no relacionamento. Aí você fala: tá bom, Deus, então eu não vou entrar no relacionamento. Mas eu gosto, eu amo, estou apaixonado. Mas se for a vontade de Deus, espera. Pode ser que essa paixão desapareça, pode ser que ela se mantenha, e no tempo de Deus, se for a vontade de Deus, né, a coisa vai desenrolar de uma forma muito mais legal, né? Então a vontade de Deus é importante. Sejam santificados e se abstenham da imoralidade sexual. Por que ele começa a falar da vontade de Deus aqui? Porque na vontade de Deus eu não vou entregar os meus desejos a apenas uma vontade física, que vai cair no contexto de imoralidade sexual, né? Porque vai acontecer a relação física antes da bênção de Deus para que tal aconteça, né? Então eu preciso entender que eu preciso me abster disso. Como? Aí ele continua explicando. Paulo escrevendo, ele fala assim: cada um saiba controlar o próprio corpo. Então eu tenho que aprender a me controlar. Eu tenho que aprender a colocar freios na minha vida. Se eu tenho valores e princípios da Escritura, isso vai me ajudar. E se eu não tenho nenhum? Percebe como as pessoas que estão num outro contexto, fora da igreja, eles caem rapidamente nesse tipo de comportamento? Por quê? Porque eles não têm nada para se ajudar. Nada para se basear, né? Para se basear, para ter um controle físico dessa questão. E Paulo fala assim: controle o seu corpo de maneira santa e honrosa. Então eu tenho que honrar o meu corpo. A Bíblia fala, por exemplo, que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu tenho que honrar esse templo. Eu não posso fazer com que esse templo seja profanado, né?
Eu não vou colocar uma coisa suja dentro de algo limpo, né? Vamos entender dessa maneira. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. E ele continua dizendo, né? Não como a paixão e desejo desenfreado. Então, eu tenho que ter controle para justamente não ter um carro desgovernado, né? Então, se você, por exemplo, já viu alguma imagem de carro desgovernado aí na televisão, nos videozinhos de Instagram, Facebook, você vê que o resultado sempre é catastrófico, né? Sempre é batida, morte, gente machucada, acidente e tudo mais por causa de falta de controle. Então, olha o quanto que falta de controle na sua vida pode te levar a acidentes desastrosos no campo emocional. Então, Paulo fala isso. Fala assim, então, você tem que controlar o seu próprio corpo para você não ceder a desejos descontrolados, né? A concupiscências, a cobiças que você não vai saber lidar com elas. E aí ele continua dizendo, né? Como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, ele fala, se você viver isso daqui, você está se igualando a alguém que não conhece a Deus. Então, para quem está dentro da igreja, quando a gente ministra sobre esse texto que é muito ministrado, não apenas por mim, mas por muitos pastores e jovens, constantemente tem que botar nesse texto. Por quê? Porque esse texto ele fala sobre uma postura que nós temos que ter de responsabilidade com o que nós somos diante de Deus, né? E aí ele fala, então você tem que controlar, porque se você não controlar, você vai ser igual a qualquer outro que não conhece a Deus. E por fim ele fala assim, ninguém defraude o seu irmão. E aí a gente percebe que muitas vezes, sem esse princípio, sem essas bases na vida de um jovem, ele pode defraudar, ou seja, ele pode trazer prejuízos a alguém só porque ele gosta da pessoa, ele vai convencer aquela pessoa a satisfazer aquilo que ele quer. Desejo descontrolado, né? E aí acaba atropelando os processos, acaba se ligando fisicamente a alguém, né? Tendo relacionamento sexual, e aí você atropela aquilo que é o princípio da palavra. É claro que quando isso acontece, gera-se consequências. Então, Paulo orienta justamente para que esse tipo de defraudação não aconteça, porque quando alguém entende que a outra pessoa pela qual ela está apaixonada, ela quer ter um relacionamento, antes de ser namorada uma irmã em Cristo, antes de ser namorado um irmão em Cristo, ele fala, bom, peraí, Jesus morreu por essa pessoa, então eu não posso fazer qualquer coisa com ela, porque eu estarei distanciando essa pessoa de Deus. Olha a responsabilidade disso. Por isso que a ligação no Espírito tem que ser primeiro. Se não houver essa ligação, esses valores eles se perdem. Então, tudo fica mais complicado, né? E, seguindo um pouco para frente, em Tessalonicenses capítulo 4, no verso 7 e 8, ele vai falar assim, porque Deus não nos chamou para imundícia. Então ele compara esse comportamento com algo imundo, né? Mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim despreza a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Essa afirmação final é algo extremamente importante, porque fala que Deus nos deu o Espírito Santo. E se eu andar de maneira diferente daquilo que o Espírito Santo está me ensinando, me orientando, eu estou desprezando não o ensinamento do meu pastor, do meu líder, do meu pai, da minha mãe, eu estou desprezando a Deus. E olha como isso é sério. Então, a Bíblia ela trata com esses princípios em relação à maneira pela qual os relacionamentos devem se basear. Então, acho que é bem por aí que a gente tem que sempre observar. Claro, tem outros textos, tem, mas eu queria deixar esse capítulo, né, 4 de Tessalonicenses, essa parte aqui, para a gente focar com mais atenção nele, entendendo, né, que isso traz uma responsabilidade para nós. Isso é importante, né? Porque é uma pergunta muito constante, né? Dos jovens, referente a isso. O que a Bíblia fala sobre o relacionamento, né? E de fato, como você começou falando, não fala sobre namoro. A Bíblia só sempre mostra que os pais conversavam, tratavam ali o noivado e casavam. Inclusive os judeus até hoje fazem a mesma coisa. Até hoje fazem isso, né? Eles fazem a mesma coisa até hoje. Eles entram em acordo, noivou e casou, pronto. E nós temos isso no mundo de hoje, né? Que nós vemos dentro disso do que as pessoas que se conhecem, acabam ficando também, ou namoram, para depois ir no casamento. Então a gente tem esse desafio com os jovens da igreja, porque querendo ou não, eles vivem dentro desse mundo, né? Uhum. Então eles se perguntam, se deparam com isso, travam, é uma questão, um trabalho. Eu fico difícil. pensando na escola, né? Os jovens hoje na escola, com tanta coisa acontecendo lá, faculdade e essa coisa, né, da mídia social que apresenta tanto pecado de uma forma muito fácil para todo mundo, isso tudo é complicado. Então a gente sabe que existe essa tensão, essa dificuldade,
por isso que a gente procura trazer, né, um material como esse para dar um contrapeso para a pessoa ler, orar, avaliar, pesar isso no seu espírito para ver que tipo de relacionamento que ela vai construir, que tipo de família que ela quer ter no futuro. Porque não adianta, a Bíblia diz que tudo que eu planto eu colho. Isso é uma lei espiritual. Então imagina você que é jovem, que tem um monte de dificuldades na sua família. De repente sua família é cheia de problemas, seu pai, sua mãe, briga e não sei o quê, de repente são até separados e tal. A pergunta é muito simples. Que tipo de padrão que você quer ter como família, como marido ou como esposa? Que tipo de pai que você quer ser? Que tipo de mãe você quer ser? Né? Isso tudo vai ser o resultado que você plantar hoje, quando você é solteiro. Então, a fase de ser solteiro é uma fase de preparação para casamento. Como você é solteiro, você vai ser como casado, não no comportamento, né, mas nos valores. Né? Certamente eu falei para um jovem que estava muito aficionado em casar, precisava casar, já estava com seus 30 ali, já estava meio preocupado, tá né? precisando, Tá precisando e tal. E ele falou, não, eu falei, sabe quando você vai casar? Quando você estiver bem como solteiro. Você não é bem como solteiro, você vive em crise como solteiro. E sempre viveu, né? Ele sempre queria namorada, sempre queria noivar, sempre queria casar e tal. E sempre os relacionamentos davam errado por causa disso. A ansiedade dele é muito maior. Falei, então você precisa ser um bom solteiro para poder ser um bom homem casado. Eu creio que esse é um fundamento. Seja feliz solteiro primeiro, para você ser feliz casado. Se você for infeliz solteiro, há uma chance aí bastante grande de você ser infeliz como casado, né? Então, É isso mesmo. ser solteiro é uma benção. Ser casado também, claro, né? Mas ser solteiro é uma benção. Entenda isso e vive esse princípio. Amém. E quais conselhos você daria pra galera que hoje está pensando... Bom, pensando em relacionamento, geralmente o pessoal pergunta assim, pastor, então, legal, né? Você falou essas coisas, né? E tal. Quando que eu posso namorar, né? Quando que é o momento que eu vou poder namorar? Qual a idade? isso mesmo. E tudo mais. Eles perguntam muito isso pra gente, né? E eu sempre falo o seguinte, olha, não tem uma idade. Você tem que medir a sua maturidade, né? Acho que tem que avaliar bem isso. Evidentemente, todo esse processo deve envolver pessoas responsáveis por você, como pais ou líderes espirituais. Isso ajuda bastante, mas algumas perguntas você tem que fazer para você, antes de pensar nisso. A primeira pergunta é, eu sou maduro o suficiente? Se o relacionamento tem que me levar para um casamento, eu tenho idade para casar? Eu tenho 13 anos, eu não quero namorar. Você tem idade para isso, cara? Você tem que pensar nisso, né? Você pode até, com 13 anos, se apaixonar por pessoas e tudo mais, que acontece, né? Como eu falei, somos bombardeados pelos hormônios, mas existe maturidade para isso, para você lidar com essas situações? Ou é melhor você viver, aprender melhor, né? Com a escola da vida, para você, ali na frente, com mais maturidade, com mais preparo, com mais condições, você estabelecer um namoro com alguém, né? A pergunta que você tem que fazer para você também é essa, né? Qual é o objetivo desse relacionamento que eu tanto quero? Quero namorar. Tá bom, qual o objetivo desse namoro? Se não for o casamento, não sei, acho que ele pode estar desvirtuado, porque a sua vontade pessoal, o seu ímpeto pessoal, o seu desejo, talvez físico ou emocional, é muito maior do que aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, como a gente falou, citando o texto lá de Tessalonicenses 4, né? Outra pergunta, eu estou financeiramente preparado para isso? Profissionalmente preparado para isso? De repente é importante, no lugar de você pensar em casar, de você fazer uma faculdade, se preparar profissionalmente, né, para você ter condições, né, de ter uma vida bacana, uma casa, um carro, dar uma condição melhor para sua família e tudo mais. Então, pense nisso, né, porque o namoro ele toma muito nosso tempo, é uma verdade isso daí. E muitas vezes a pessoa deixa de se preparar profissionalmente por conta do relacionamento, né? Então, não é muito aconselhável, especialmente para os mais novos, né? Pergunte, nesse contexto, se a pessoa com que você está lá olhando e seu coração está ali meio se derretendo, se a pessoa tem os mesmos valores que você, os mesmos princípios que você e, principalmente, a mesma fé que você, né? Pense nisso porque... isso vai fazer muita diferença no desenrolar da sua história, né? E a outra, meus pais, eles aprovam, não aprovam, eles aconselham, não aconselham,
né? Pode ser que seus pais nem liguem para isso, falam, não, namora mesmo, filho, é isso daí, tá tudo certo. Tem pais que falam, é isso aí, meu filhão, macho, igual papai, né? Não entra nessa, né? Se os seus pais pensam dessa maneira, talvez não sejam as pessoas mais adequadas para te aconselhar, embora você possa ouvi-los e deve ouvi-los. Mas procure ouvir alguém maduro da igreja, um líder, um pastor, senta com ele, conversa, expõe isso, né? E certamente ele ou ela, né, pode te ajudar bastante nesse contexto, né? Por outro lado, né, avalie a outra pessoa, veja quais são os seus valores, a sua família, os seus princípios, a sua fé, como eu já falei aqui, a sua vida espiritual. Às vezes a pessoa está na igreja, mas tem uma vida espiritual bem ralé, né? E aí você está todo ali, né, na pegada com Deus, na célula, orando, buscando a Deus em monte, e galera santa e tudo mais, de repente o outro fala, não sei e tal. Aí você começa a namorar com essa pessoa para você ver se você vai rapidinho se afastar e se esfriar, né? Se afastar do rebanho de Deus e se esfriar na fé. Porque é muito fato, né, que você absorve muito mais influências negativas do que positivas. Então, geralmente, aquele que está mais para baixo ali vai acabar puxando você, né? É como você tentar salvar alguém que está se afogando no mar, né? Verdade. É capaz de você morrer junto, né? Então, você tem que ter muito preparo, muita força para você conseguir ajudar alguém nesse processo. E não vai ser namorando com essa pessoa que você vai ajudar, não. Talvez essa pessoa precise de outro tipo de ajuda, né? Então, esses conselhos que eu deixaria para vocês. E por fim, né? Eu acho que se você puder ler esse livro, no final eu deixei algumas perguntas aqui. Na verdade, são bastante questionamentos aqui que acho que você tem que responder isso com sinceridade e de preferência com acompanhamento, né? Tem algumas perguntas aqui que vão dizer onde você está em termos de maturidade, em termos de princípios e valores nessa questão dos relacionamentos. Então, se você puder fazer esse exercício de responder com sinceridade, isso vai te ajudar bastante, né? No sentido de você saber onde você está e o que você precisa fazer nesse momento. Então, fica o conselho aí, não vou ler as perguntas agora, né? Senão ninguém compra o livro, né? Então tem que comprar o livro, né? Tem que comprar o livro. Deixa suspense aí pra galera pra comprar o livro. Mas eu acho que é importante, né? Eu não vou falar que são muitas perguntas, que eu conversei com vários jovens, né? Eu fiz um trabalho de pesquisa, na verdade, e levantei também, claro, um pouco da experiência que nós carregamos aqui na igreja como pastores, e coloquei algumas perguntas para que elas provoquem a gente, né? Quando você faz algumas perguntas, elas te provocam e elas te colocam, digamos que em xeque, né? E te dá um choque de realidade também. Eu acho que é importante fazer essa avaliação e ver em que pé que você está. Independente da sua idade, do seu relacionamento, né? Se você namora ou noivo, ou é noivo de alguém, enfim, é importante que você responda isso para você avaliar, né? Isso vai te levar, claro, né, a buscar conselho e acompanhamento de pessoas que vão te ajudar. Amém, é isso mesmo. Tem algo que eu falo sempre pra galera, pros jovens, é o seguinte: quando você vai procurar alguém pra você se relacionar, uma pessoa que você quer namorar, que se casar, procure ver se ele ama Cristo primeiro. Se você procurar alguém que ame Cristo acima de todas as coisas, pode ter certeza que essa pessoa vai ser leal a você, fiel a você, não vai querer quebrar princípios, vai ser temente a Deus e vai te amar. Vai te amar acima de todas as coisas, assim como Cristo fala para nós que nós somos a noiva dele. Se nós formos casar as meninas, por exemplo, que são as que mais sofrem nas questões de relacionamento, você vê que as meninas são mais sentimentais, procuram algo mais carinhoso, e os homens são mais brutos, mas se as meninas procurarem homens que amem a Deus acima de todas as coisas, pode ter certeza que vai ser um homem que vai cuidar de você, que vai dar a vida por você e que vai buscar viver os princípios e o padrão de Deus em todas as esferas do relacionamento. Não vai quebrar nada. Então eu acho que é isso para nossas vidas, para a vida dos jovens. Para nós não, que nós já casamos, na verdade, né? Eu já me casei, o Daniel também já casou. Mas para aqueles que ainda estão aí à espera do seu preparado por Deus, como diz a tampa da panela, tem um monte de frase que colocam aí. A metade da laranja. A metade da laranja. Então você tem que entregar nas mãos de Deus. É importante, né? A questão de você ler esse livro. Eu falo bastante com a galera dos jovens de ler esse livro antes de começar um relacionamento. Eu lembro que uma vez um jovem veio conversar comigo e falou que queria começar um relacionamento. E eu vim aqui, comprei um livro e falei pra ele, lê isso aqui primeiro e aí depois a gente conversa. Quando você lê tudinho, entender,
nós vamos falar sobre relacionamento. Porque você tem que entender isso aí. Porque o relacionamento do cristão tem que estar baseado no padrão de Deus. Porque qualquer coisinha a gente vai acabar deslizando e acaba deslizando e o jovem acaba saindo da igreja também. Por conta de constrangimento, às vezes trauma, frustrações. Então nós temos que andar sempre ligados e atentos. E se nós queremos ver o padrão do reino dos céus, nós temos que vigiar e ouvir as pessoas, né? Acho que é muito importante. E algo que trata muito no livro aqui também, que eu li, foi a questão do acompanhamento. Você tem alguém maduro perto de você, tanto os pais quanto seus pais espiritual, uma liderança sua que vai te ajudar a viver o padrão de Deus e conhecer a pessoa certa, né? Buscar em Deus. É uma coisa, eu digo para vocês, eu não vou negar que Deus pode preparar uma pessoa específica para você. Eu creio que Deus pode fazer isso, né? E muitas vezes Deus faz mesmo. Mas eu também acredito que Deus ele não prepara uma pessoa especificamente, ele prepara algumas oportunidades, algumas pessoas para você avaliar. E quem tem que avaliar somos nós, a gente que avalia isso. E essa avaliação, ela não pode ser feita de forma precipitada. Por isso que o relacionamento físico, ele maqueia muito essa questão, né? Porque às vezes a pessoa está sendo satisfeita fisicamente por meio de uma relação sexual, mas as questões emocionais ou as questões espirituais estão sendo deixadas de lado. Um dia, um momento, o relacionamento sexual não vai ser tão importante, necessário e tão vibrante como foi no começo. Aí outras questões começam a aparecer. É por isso que os relacionamentos terminam. Porque as pessoas começam a descobrir alguém que não era aquela pessoa que ela começou. Por N fatores, né? Porque ambos usaram máscaras quando começaram seus relacionamentos para atingirem aquilo que eles queriam. Então, a relação sexual, ela maquia muito isso. Ela disfarça muito o defeito das pessoas. Então, o conselho que nós damos para os jovens na igreja é desenvolva primeiramente uma amizade. É o que nós chamamos de corte, né? Faça corte com uma pessoa. O que é a corte? Corte é uma amizade já, quando você sabe que um gosta do outro, que tem aquela intenção, você se aproxima, não é um namoro, não tem contato físico, não tem nada. É o período de avaliação, como a gente colocou aqui. E é nesse período de avaliação que você vai saber exatamente como aquela pessoa se porta, como ela trata os pais dela, porque como ela trata os pais dela, pode ter certeza, vai tratar você no futuro, né? Isso é uma lei também. Entendeu? Como ela reage diante de situações adversas, quais são os seus valores, os seus projetos de vida. De repente você está estudando, buscando, querendo se formar, aí você conhece uma pessoa que não está nem aí com nada, não quer saber de nada. Né? Vocês vão compartilhar esses mesmos valores. Não, a questão não é nem espiritual, percebe? É uma questão apenas de visão de vida, que de repente não se encaixa. Então, quando o prazer físico está à frente de tudo isso, ele simplesmente põe uma pedra em cima desses assuntos, mas uma hora a pedra vai sair. E aí as coisas vão vir à tona. Então a gente indica para os jovens o seguinte, olha, faça uma corte. Uma pergunta frequente, quanto tempo de corte? Quanto tempo de corte? Não sei. Ele sempre perguntou isso. Eu acho que por isso que eu falo que tem que ter alguém acompanhando o processo, né? Porque às vezes fala, não, vamos fazer 6 meses de corte. Só marca no relógio para dar o primeiro beijo, né? 3 meses, 3 meses, 1 mês. Confirmação de Deus. O que é o tempo da corte? É o tempo de você conhecer outra pessoa. E é o tempo de você responder aquelas perguntas. Eu estou preparado? Eu tenho uma motivação correta? Eu tenho condições para namorar, para chegar ao casamento? Então, a corte te leva a você conhecer essa pessoa. E eu digo uma coisa para você, se você fizer corte com alguém, que você for o melhor amigo dessa pessoa, você conseguir ser amigo dela, conversar bastante sem que nada emocional ou físico traga algum tipo de disfarce para isso, você vai viver certamente feliz com essa pessoa a vida inteira. Agora imagina o seguinte, eu lembro de um casal, na escola isso, que era um casal, né, de amigos meus que estavam na mesma sala, começaram a namorar. Mas era engraçado, eles iam pro intervalo, né? E ficavam lá, abraçados no intervalo, se beijavam, abraçavam, e não conversavam. Fiquei pensando. E era um menino bonito, uma menina bonita, né? Os dois eram, assim, bem atraentes e tal, e eles se juntaram por causa disso. A atração física foi tão forte, mas eles não conversavam. Fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, eles não conversam, né? E aí, depois que a gente se converte e começa a se debruçar sobre esses assuntos, isso me veio à memória
Eu pensei, falei, é um casal que se... Não casaram, tá? Acabaram terminando e tal. Mas se casassem, como é que seria o casamento? Se nem quando era namorado conversava, pensa como casado. E tem muitos homens e mulheres casados hoje que vivem essa distância dentro de casa. Por quê? Porque não houve um relacionamento sadio, de amizade em primeiro lugar, lá no namoro, no noivado. E a corte te ajuda a isso. A corte te ajuda, é uma ferramenta para te ajudar a você avaliar a outra pessoa, a desenvolver uma amizade com ela, você conhecer tudo que ela tem de bom e o que tem de ruim também, que você está próximo e tal. Verdade. Normalmente a gente fala assim, ó, conversa com os pais, né? Deixa eles cientes desse processo. Líderes devem ajudar nesse momento para que o tempo também seja um tempo adequado e correto. Porque senão a pessoa fala, então tem que fazer corte. Tá bom, uma semana a gente faz corte, já começa a namorar. Semana que vem, sábado, a gente, né? Já oficializa tudo. Não é assim, entendeu? Verdade. Então a corte é uma proteção que a gente aconselha, né? Também está aqui como conselho aqui no livro, fala algumas coisas sobre isso, né? Mas aí cada um tem que avaliar e essa responsabilidade de avaliação não é minha, né? É de cada um, dentro do seu contexto, com pessoas que podem aconselhar essa pessoa a avaliar melhor, né? Então esse é o ponto. É isso mesmo, verdade. De mim aqui, acabou as perguntas. Tem mais alguma informação, algo que eu deixei passar aqui? Não, Você queria colocar? Até a da corte foi interessante, que eu tava deixando de passar a corte. Eu falei, deixei para falar no final, porque é um conselho realmente final para inclusive gerar um pouco de curiosidade em vocês que não conhecem esse padrão. E aí, se você quiser saber mais, claro, tem um livro que você pode adquirir aqui na igreja, né? Eu falei de vender e tal, mas eu não ganho nada com esse livro, tá? Esse livro aqui a gente escreveu e deixou para a igreja, né? Os nossos materiais acabam ficando aqui como uma oferta. Mas você pode adquirir esse livreto, né? Através do nosso ministério. Você pode ligar aqui no 2441-0004, 2441-0004, e nós estamos em São Paulo, né? Em Guarulhos. E você pode vir aqui comprar ou, de repente, não sei como você pode fazer. Se você conhece alguém da nossa igreja, certamente essa pessoa pode levar esse livro para você, né? É um material que pode te ajudar bastante, tá bom? Fica aí o meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe vocês, né? E especialmente os solteiros aí, que vocês possam entender aquilo que Deus tem para a vida de vocês e não negociar princípios e viver o melhor de Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Dani, pelas palavras aí, esclarecimento. Deus abençoe a sua vida. Então, pessoal, comprem o livro aí. Aqueles que não conhecem, Ministério Verbo Vivo, só vocês virem aqui no Gopouva, em Guarulhos. Tem bastante aqui, só adquirir e que vocês tenham um relacionamento abençoado. Aqui foi um pouquinho daquilo que tem nesse livro, que vocês possam ser edificados com ele, tudo que foi ensinado aqui. E levar para o relacionamento de vocês, para que vocês possam ter um relacionamento no padrão de Deus, assim como fala o próprio livro, né? Padrão. Vocês possam ter dentro do padrão de Deus um relacionamento abençoado. Amém? Fique com Deus aí. Em breve teremos mais outros episódios também, que estaremos tratando de outros assuntos. Se você gostou, deixa aqui seu like. Compartilhe com outras pessoas também, para que as pessoas sejam abençoadas com o ensinamento que nós tivemos aqui hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão que você tenha também, deixa aí nos comentários, que nós estaremos lendo aqui e respondendo vocês. No mais, fica com Deus e até a próxima. Tchau!